Fala, torcedor do Verdão, mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês o Seleção Esporte TV, falando tudo sobre o nosso Palmeiras, galera. Falando tudo sobre a grande final da Libertadores. Falta apenas um dia. Esse jogo que vai acontecer neste sábado às 18 horas. O Verdão que ainda faz um treinamento nessa sexta-feira. Palmeiras que vem se preparando aí muito aí para essa grande final, já que no Brasileirão aí, galera, o Palmeiras tem 5 pontos de diferença para o Flamengo, que está na primeira posição, galera. Muito complicado, faltando apenas 2 partidas para acabar o Campeonato Brasileiro. O Verdão, sendo campeão da Libertadores, se tornará o maior campeão brasileiro da Libertadores. Tetracampeão aí da Libertadores, galera. Palmeiras que já tem aí a maior tradição aí entre os brasileiros na Libertadores, com maior participação, galera. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Colocar no papel a provável escalação. Digo provável porque só amanhã, por volta de 5 da tarde, pelo protocolo da Conmebol, quando for anunciado, a gente vai saber exatamente os jogadores que Abel e Felipe escolheram para a decisão. Na apuração do Edgar, acompanhando o Palmeiras, ele está projetando esse time: Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Andreas Pereira e o Bruno Fux. Será que o Bruno de terceiro volante, de terceiro zagueiro ou de volante? Rafael Veiga, Alan, Vitor Roque e Flaco. Essa é a escalação na qual o nosso repórter aposta. Temos questões com ela? Acho que é uma possibilidade, talvez, inversão de lado Veiga com o Alan, por pensar no lado ofensivo que o Flamengo tem, né, pelo lado direito, com Varela, que eu imagino. Embora o Alan jogue pela sempre direita pela direita, mesmo, sempre né? jogou pela direita. E eu acho que o Bruno Fux vai ser volante, porque se a gente pegar o jogo que teve entre Palmeiras e Flamengo e Palmeiras aqui no Maracanã, em que o Palmeiras entrou bastante ofensivo e a estratégia não deu certo, eu acho que o Bruno Fux ele entra com uma segurança para dar um pouco mais de marcação, que eu acho que foi o que faltou naquela partida. E me parece muito que o Abel vai olhar para aquele jogo na hora de estudar também o Flamengo. O que deu errado naquela partida em que o Palmeiras estava vindo muito bem e não conseguiu segurar o Flamengo. Então, é um jogo muito estratégico em que o Palmeiras vai ter que marcar demais para segurar o Flamengo. E o Bruno Fux é um jogador da posição que tem dado certo. O Aníbal, por exemplo, vem numa sequência muito ruim, né? Jogou mal contra o Palmeiras no Maracanã, contra o Flamengo no Maracanã, né? Jogou mal no último jogo contra o Grêmio, por exemplo, também. Então, acho que o Bruno Fux vai assumir essa posição. Ô Rick, como o Palmeiras vem numa fase ruim, são 5 jogos sem vitória, chegou a ficar mais de 5 horas sem marcar gol, é natural imaginar o Abel criando um fato novo. Isso ele já criou. Quando ele deixa os 11 titulares, possíveis titulares em São Paulo, treinando, no mesmo dia do jogo com o Grêmio, isso já é um fato novo. Pela primeira vez nessa sequência, que faz o Palmeiras perder a liderança do campeonato, o Abel tem nos titulares uma semana para trabalhar, ou seja, eles chegam frescos para o jogo. Isso já é um fato novo. Você espera também um fato novo na escalação, ou você acha que não vai ter muito mistério, o time não foge muito daquilo que o Edgar projetou para o jogo de amanhã? Então, Rizek, tratando-se de Abel, a gente pode esperar qualquer coisa, né? Até essa questão que a Jéssica trouxe, talvez a Jéssica não, você trouxe do Bruno Fux ser um terceiro zagueiro e não um volante, e aí ele traz o Veiga para jogar do lado do Andreas. Essa questão também de o Veiga vir por dentro, mas ele tem outros jogadores que podem atuar ali. A escalação do Alan, que para mim é uma surpresa nesse time do Palmeiras nesses últimos jogos, mas é um jovem talento, e aí, pela pressão que vai ser o jogo, talvez o Abel, né, não coloque tanta pressão no menino assim, apesar de ele já ter demonstrado personalidade suficiente para jogar qualquer tipo de jogo. Eu acho que o pensamento do Abel, principalmente para amanhã, é resgatar aquilo que ele tem como mental para esse time do Palmeiras. E essa questão de ele ter deixado esses 11 atletas em São Paulo, não ter levado, é mais para deixar eles tranquilo, sem pensar em outra coisa a não ser nesse jogo decisivo. Porque o Abel sabe que o brasileiro se perdeu. O brasileiro não depende só do Palmeiras, né? Depende de tropeços do Flamengo. Mas a Libertadores depende só do Palmeiras. É um jogo só, é uma partida. O Palmeiras já demonstrou ser forte, o Palmeiras já demonstrou ter condições de vencer o Flamengo. E essa opção de não levá-los
É muito mais para deixar eles tranquilos mentalmente falando. E esses jogadores, Zé, falando agora como ex-atleta, eles não estão nem aí para os 5 jogos que eles não venceram. Isso não entra em conta, tá? Vou ser bem sério para você. É uma nova página, um novo jogo, é uma nova oportunidade. E eu tenho a certeza e a convicção, se eles vencerem a Libertadores, os torcedores então vão esquecer mais rapidamente os 5 jogos que o Palmeiras não jogou bem, não venceu, o time estava todo errado, sem estrutura, enfim. O momento é agora. E o Abel, inteligentemente, por conhecer esse time, por conhecer seus atletas, por conhecer esse ambiente, na minha opinião, fez a opção certa. Daqui a pouco, viu, Mari e Lofredo, a gente vai ter um terceiro elemento aí de Lima, fundamental para entender a estratégia do Abel, que é o Felipe Melo. Por que eu digo fundamental? As 2 Libertadores vencidas pelo Palmeiras do Abel tinham uma semelhança com a situação de hoje. Semelhança. A de 2020, o Palmeiras chegou na decisão com 3 jogos sem vitória, mas ele não brigava pelo título brasileiro. E a do ano seguinte, na qual venceu o Palmeiras, ele vinha de 4 jogos sem vitória, mas não brigava pelo título. Então as derrotas não tinham o peso de hoje. Mas o Felipe Melo, que estava nessas 2 conquistas, levantando o caneco com o Palmeiras, pode nos ajudar a entender como o Abel trabalha nesse cenário. Ou seja, o time não vem jogando bem, está perdendo jogos. Como o Abel trabalha nesse cenário? E a gente vai se lembrar que teve uma surpresinha naquele jogo do Centenário. Eu sei que a partida foi decidida no escorregão do Andreas Pereira, mas teve uma surpresinha tática também, do Palmeiras explorando o lado direito do seu ataque, que era o que ele não vinha fazendo, e o Felipe já se junta ao time para trazer esses elementos de como o Abel trabalha nos momentos decisivos. Eu vi que desde o News, vocês também estão projetando escalações, inclusive escalações diferentes. Cada um pensa uma coisa, mas basicamente, o que vocês acham que o Abel está preparando para reverter esse momento ruim que o time levou na bagagem aí para Lima, hein, Lofredo? Olha, Rizek, uma ideia que eu acho que ele pode ter é uma marcação individual do Fux, que poderia jogar como um terceiro zagueiro ou então como um volante, e se ele fizesse isso, ele poderia ficar em cima do Arrascaeta, para não deixar o que é o principal jogador do Flamengo hoje jogar. Diminui bastante. Se você conseguir limitar as ações do Arrascaeta, óbvio que o Flamengo tem outras saídas, mas você vai limitar bastante as ações ofensivas do Flamengo. Então eu acho que pode ser uma ideia, acho que pode passar por aí a parte defensiva, né? Na parte ofensiva, ele tem que apostar, e aí eu já não sei se ele vai, me parece que sim, com o Rafael Veiga, e esperar que ele possa trazer essa criatividade para o meio, porque é um jogador que teve seus altos e baixos, está numa fase um pouquinho mais abaixo do que já teve, obviamente, no Palmeiras, mas é um jogador decisivo, é um jogador grande e pode abastecer a dupla de ataque com mais qualidade. Então, acho que são 2 ideias que eu acho que ele pode utilizar para essa partida. Ô Mari, muito legal que eu estou vendo palmeirenses e rubro-negros confraternizando aí atrás. A gente tem preparado um material especial para o Seleção de amanhã, que amanhã tem seleção Sport TV, né? Em dia de grande jogo, tem seleção mesmo sendo sábado. E é inegável que de 18 para cá, essas 2 torcidas desenvolveram uma enorme rivalidade porque elas brigam pelos principais títulos do Brasil e do continente. Me traz um pouco mais desse ambiente que a gente está vendo aí de palmeirenses e rubro-negros juntos por aí. O que deu tempo de vocês verem em Lima desse ambiente daí, Mari? Então, desde que a gente chegou, a gente tem a impressão de que, no geral, temos mais flamenguistas do que palmeirenses aqui. Não estamos falando exatamente dessa proporção que a gente está vendo desde amanhã, porque a gente está um pouco mais perto da região onde está concentrada a torcida do Flamengo. Temos, no geral, mais flamenguistas, mas também temos muita torcida do Palmeiras aqui. E você falava de rivalidade, e a convivência é essa, e a gente tem destacado isso desde de manhã cedinho. Uma torcida provoca a outra responde, uma canta música, a outra adapta a música. Tem sido assim desde cedo. Agora, só para fazer justiça, eu sei que é um baita personagem, porque amanhã estará do outro lado. Aquela final ficou muito marcada pelo Andrés Pereira, pelo escorregão na frente do Daverson. Mas tinha uma conta pro Michael ali que ela acabou quase que sumindo, né? Porque o escorregão do Daverson, o escorregão do Andrés Pereira termina no gol do Daverson. Falamos de rivalidade e convivência pacífica. Temos um casal aqui que já acompanha há algum tempo
é esse clássico nacional, né? Que está tão presente em decisões também continentais. Só que cada um de um lado. Então, vamos lá, saíram primeiros nomes. Ana Cândida. E Ranieri. Ranieri. Isso. Saíram de? Piauí. Não. Uruçuí, Piauí. Como é que nem é a faz primeira vez. para chegar, como é que é o caminho para chegar de Muruçuí, Piauí, aqui a Lima? A gente foi para os Estados Unidos, primeiramente, passamos o dia lá, tá morando lá por agora. E aí viemos de Atlanta para Chicago, Atlanta. Depois Atlanta, Lima. Yeah. Ah, mas vocês estavam nos Estados Unidos, vocês moram nos Estados Unidos agora. Isso. Exatamente. Não é a primeira decisão que vocês assistem juntos, porém separados, né? Isso, nós fomos ao Mundial de Clubes, também nos Estados Unidos, e foi muito legal. Eu assisti Flamengo e Chelsea, Ranieri assistiu Palmeiras e Chelsea. Palmeiras foi eliminado pelo Chelsea, eu presenciei, foi muito bom. E você tirou onda. E com certeza. Aí o Flamengo não foi eliminado, né? Mas Tá não bom. foi pelo Chelsea que o Flamengo ganhou. Então, Esse é o clima, e amanhã temos mais uma, hein? Perdeu pro campeão. Muito bem. Vice-campeão, então. Tirou. É o vice-campeão, então. Não temos esse título de vice-campeão, mas que o Flamengo do Chelsea ganhou no mesmo Mundial e eles perderam, foram eliminados, né? E é isso. É uma brincadeira, porque exatamente o Flamengo venceu o Chelsea, que acabou campeão. Então essa é a brincadeira, né? Assim como o Botafoguense brincou com a história do PSG também. Então o Botafogo é o vice-campeão da Champions, né? Porque já aconteceu. Teve isso. Mas vamos lá. Agora vocês moram nos Estados Unidos. Vocês acompanham mais pela TV, imagina. Jogo do Palmeiras, você faz o que na hora? Eu seco. Você torce contrário. Com certeza, muito. Mas o amor, acabou o amor? É 1h30 sem amor. Ela fica quietinha. Não tem cara, não. Nem que ela quisesse enganar aqui, não tem cara, não. Chato, ele é muito chato. Ó, só pra dizer, da última vez que a gente assistiu o jogo do Flamengo, eu tava secando mesmo e pegando no pé dela. Falou assim, olha, a partir de agora, ou você assiste longe de mim, ou eu assisto longe de você, porque eu não aguento sua zoação. E era desse jeito o porque clima. ele tava achando que já tinha ganhado o Brasileiro. E aí ele não tava contando que o Flamengo fosse chegar e tá chegando, né? O brasileiro a gente deixou. Agora isso é que eu ia perguntar. Deixaram mesmo? Foi, não, o Abel sempre tem um plano, ó. Cabeça feia. Então você acha E o que plano foi deixar o ainda o título, Palmeiras ó. ainda está disputando o título do Brasileiro? Rapaz, o Abel já deixou de lado, mas talvez aí se o Flamengo der a doida a gente consiga pegar ainda a rebarbinha aí, que ser campeão novamente, né? Vídeo o Botafogo aí, né? O Palmeiras é dono da... o Flamengo com o Botafogo, viu? O Palmeiras é dono das causas impossíveis. Inclusive, chega a final numa virada que a gente nunca tinha visto na Libertadores. Foi algo absolutamente inédito. Eu imagino a tua alegria no 3-0. Eu tava alegre, mas eu tava desconfiada. E eu também queria enfrentar eles na final agora pra dar o troco. Da final passada, Flamengo e Palmeiras. O troco tem que ser na moeda Andrés Pereira, não? Que bom que ele faça. Tomara que ele faça um gol contra. Que ele faça um gol contra e nós ganhamos com esse gol contra. Aí o jogo virou pra você, porque foi 3-0 o jogo de ida e o Palmeiras faz aquele 4-0 histórico. 4-0, eu nunca duvidei do Verdão. Esse rapaz foi 3-0 lá, o Abel tinha um plano. Ele sempre tem um plano, meu amigo, e vai dar certo agora de novo. E para amanhã vai ser qual mentira. o placar? Amanhã vai ser uns 3-1 pro Palmeiras. Gol do Andrés Pereira, Flaco Lopes e Vitor Roque. A Andrés Pereira tem que fazer gol. Contra, fazer. Gol contra. Todo mundo quer, os dois lados querem Andrés Pereira marcado nessa história. Vocês estão percebendo aí, né, mesa? Desde a Copa do Mundo de Clubes, eu fiz fotos de torcedores do Palmeiras bem antes do André chegar, que tinha uma camisa Andrés Pereira, do Palmeiras, né? A zoação virou realidade. Eu imagino como é que não está a cabeça do Andrés Pereira visando ao jogo de amanhã. Ou você acha que 21 para o Andrés sequer entra no sonho dele, né? Não, é difícil. De hoje para amanhã, é difícil, né, cara? Difícil porque é uma possibilidade real, né? É claro que ele como atleta, ele como grande profissional que é, ele não vai estar pensando negativamente para que esse acontecimento faça, né, reverberar o que aconteceu. Mas é difícil ele tirar da história e da cabeça dele que amanhã ele tem uma possibilidade ou de virar
um herói ou de virar um vilão. Aquele lance mudou a carreira dele, cara. Ele continuaria no Flamengo. Aquilo foi um divisor de águas na carreira dele. E é triste, né? Sim. Porque, assim, tudo bem. Cruel. É cruel com ele. Foi um título dado para o time adversário, mas, né, apaga uma história que não era só sobre aquele jogo. Exato. Ele sobre vinha aquela jogando partida, bem. exatamente. Mas futebol, né, cara? Tanto é, eu sei. Futebol. Tanto é que ele vai para a Europa e volta a jogar bem, é convocado para a seleção brasileira, enfim. E não tem como o jogador ficar nesse momento, assim, por mais que ele esteja concentrado no hotel, não imagina que ele não está sentindo isso que está acontecendo. O torcedor gritando o nome dele, dos dois lados, né? Para ver se ele vai ser de novo protagonista pelo bem ou pelo mal do Palmeiras. Então, assim, eu fico imaginando como que ele está lidando com isso também, porque deve tá chegando nele. Que ele é o cara que está todo mundo esperando como ele vai se comportar na partida e ele vai ter que ser muito profissional, vai ter que ter um preparo muito grande. Aliás, assim, uma curiosidade, né? Pelo lado do Flamengo, só o Zico e o Gabigol, só os dois, cara, fizeram gols em final de Libertadores. Nas 3 vencidas, só 2 jogadores. O leque do Palmeiras, ele é mais amplo. O Palmeiras tem mais jogadores que fizeram gols, como o Breno Lopes, em 2020, como o Daverson. Se qualquer jogador do Flamengo amanhã marcar um gol, ele já vai quebrar uma escrita. Ele será um jogador inédito do Flamengo a marcar um gol em final, porque até esse momento só o Zico e o Gabigol marcaram gols pelo Flamengo. A gente estava debatendo, inclusive, a escalação do Palmeiras, o que o Abel pode fazer visando a esse jogo de amanhã. Egídio e Felipe Melo, bem-vindos ao Seleção Sport TV. Fala, Felipe! Olá, pessoal, boa tarde. Realmente temos uma história bonita, né? Tanto em Palmeiras, no meu caso, de poder levantar títulos importantes, como no caso do Egídio, do Flamengo e Palmeiras, de poder ser campeão também. Realmente o clima aqui tá um clima de decisão total. E confesso que eu não espero outra coisa que não seja a melhor decisão dos últimos tempos, né? Não sei o que o Egídio pensa, acho que o Egídio pensa igual, né, Gidão? Sim, boa tarde a todos. Uma final realmente que a gente espera a melhor de todos os tempos. Nós tivemos jogando nos dois lados, disputando títulos e vencendo. A expectativa aqui está muito grande, o torcedor aqui está realmente dos dois lados, como no hotel que nós estamos lá, está mais a torcida do Flamengo, que a gente vê pela Conmebol, e também aqui, também o lado do palmeirense aqui, tá tudo lindo, tá muito lindo. Tá legal, tá bonito de se ver a coisa por aqui, Zé. Ô Felipe, eu tava voltando no tempo, cara, lembrando as finais de 20 e 21, que você disputou e ganhou, levantou o caneco pelo Palmeiras. Tava lembrando da curiosidade que em 20, o seu Palmeiras chegava à decisão com 3 jogos sem vitória, e na de 21, 4 jogos sem vitória. Era um outro cenário, porque o Palmeiras não estava brigando pelo título como agora. Mas conta pra gente, como é que o Abel preparava, lidava com aquilo, né, as derrotas antes do embarque, e o que ele fez assim na semana do jogo? O que ele fez de algo marcante que você possa contar, alguma mudança específica, algum discurso que o Abel preparou especificamente para aquelas finais em jogo único? E tem mais, em 99, pelo que eu vi, o Palmeiras vinha de 2 derrotas e foi campeão em 99, e agora o Palmeiras vem de 5 derrotas, de 5 jogos sem vencer. Eu lembro muito bem, porque o que nós falamos era, o Flamengo tem um ótimo time, está no melhor momento, mas o Abel fez todo mundo entender que era um jogo só. E um jogo só nós poderíamos ficar no inferno, porque é o que nós estávamos vivendo naquele momento muito difícil, mas um jogo só nós poderíamos entrar na história definitiva do Palmeiras. E ele fez todo mundo entender aquilo dali, todo mundo entender que, independente de qualquer coisa, independente de qualquer resultado, quando é clássico, quando é final de campeonato, se define muitos detalhes. E nós nos concentramos demais. Nós treinamos muito mais do que o campo, o nosso nível de concentração, de poder estar dentro de campo e não dar mole para o adversário. E eu lembro que um dos meus discursos também, pré-jogo, foi fazer com que nós entrássemos, né, o Palmeiras entrasse dentro de campo com um nível de concentração muito elevado, sabe? Porque nós sabíamos que o momento do Flamengo era bom e o meu modo de pensar, o time do Flamengo também era melhor. Então tinha que estar concentrado, quem tivesse que fazer o primeiro gol tinha que ser o Palmeiras e foi assim que aconteceu. Então assim, o nível de concentração tem que estar altíssimo, principalmente pelo momento que as duas equipes vão se encontrar agora na final. E vocês projetam, a gente está rodando imagens da final de 21, e vocês projetam alguma mudança assim nas escalações, alguma pegadinha, algo muito especial, né? Estamos relembrando o Gabigol
fazendo o que era um gol que animava muito os rubro-negros, e depois vem o gol do Daverson. Vocês estão imaginando... Aliás, o Daverson que era uma novidade também, né? Porque ele foi se destacando na reta final, naquela partida foi se aproximando, e aí virou uma opção para entrar no jogo, e acabou fazendo isso daí que estamos mostrando. Ele não era um jogador assim que entrava muito, pelo que eu me lembre, só que ele foi se destacando, foi ganhando corpo, foi ganhando peso, e aí virou uma opção para o Abel colocar num jogo tão pesado como esse com o Palmeiras. Vocês imaginam, Felipe e Egídio, mudanças assim na maneira de jogar, algo assim, pegadinhas que Abel e Felipe possam armar para os seus adversários na decisão de amanhã, Felipe e Egídio? Bom, primeiro eu acho, naquela final de 21, o Abel teve uma sacada importante que alguns jogos anteriores ele tinha testado o Scarpa, e o Scarpa fez meio que um ala. E eu costumo dizer que o Scarpa foi um dos caras mais importantes daquele jogo, porque ele trabalhou incansavelmente, foi um cara que jogou ali, como ele ajudou o Palmeiras, né? Naquela temporada, e principalmente nos jogos finais, quando ele teve a oportunidade de jogar meio que ala. Então foi uma surpresa para o Palmeiras. Acho que, tratando-se de Flamengo hoje, Flamengo sem o Pedro, de repente, não sei se o Felipe Luiz, de repente, colocaria... Acho que não colocaria o Plata também não pode jogar, acho que não tem muita mudança. Seria o Bruno Henrique ali, a forma de jogar. Eu acho que o Flamengo vai ser essa forma que a gente sabe que o Flamengo faz. Obviamente que no jogo no Maracanã, o que eu vejo de diferente que o Flamengo fez foi competir, o Flamengo competiu. Nós vimos como, por exemplo, jogadores muito técnicos, como o próprio Jorginho, vestindo uma armadura de fato, entrando dentro de campo e brigando a todo momento, brigando até com outros atletas, coisa que eu acho super importante, porque eles ganharam o meio campo, então junto com o Pulgar, eles têm essa propriedade para fazer isso aí. E do lado do Palmeiras, de verdade, eu não acho que vai ter nenhuma pegadinha. Todo mundo sabe como os dois jogam, e eu não vejo que nesse momento vai ter alguma pegadinha, não sei o Egídio. Eu também acho que não vai ter pegadinha. Eu acho que muito se fala sobre o Abel, muito trabalho dele mental. Eu acho que para esse jogo, e a preparação para esses jogos assim vem de dias anteriores. A concentração, a seriedade de todos os atletas para essa grande final, as brincadeiras elas começam a se cessar perante esses dias que vem vindo. E eu vejo o Palmeiras chegando muito forte, mesmo com essas derrotas que vem tendo fora no Brasileirão, mas que chega forte para essa final. É uma decisão muito grande. Eu acho que não vai ter mudança não, tanto do lado do Palmeiras quanto do lado do Flamengo. Ô Rizek, eu acho o seguinte, Rizek e amigos, como o Egídio falou, né? É o momento de trabalhar o mental, mas eu acho também que a probabilidade de um jogo como esse, de duas grandes equipes, né, ser definido em bola parada é muito grande. Por isso que eu acho que não só o Palmeiras, né, mas Palmeiras e Flamengo estão trabalhando muito mental, muita concentração, porque uma final de campeonato, de fato, ela é definida muito por detalhes. E a bola parada hoje está definindo muitos jogos. As equipes, de repente, não fazem nem bons jogos, mas ela vai lá e consegue ganhar por uma bola parada, uma desatenção ou outra da parte defensiva. Então, eu acho que tem tudo para ser um grande jogo, mas ser definido na bola parada. Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!